Hoje eu vou colocar para vocês uma entrevista que eu fiz ano passado, em 2018, em Cajamar. O programa chama Saúde em Foco, por um meio de comunicação chamado Top TV1. Lá eu vou falar um pouquinho sobre fisioterapia e reeducação de movimento, sempre batendo na tecla da reeducação de movimento, do movimento para o tratamento na fisioterapia. Espero que gostem, a gente se vê. Então, eu tô aqui hoje com o fisioterapeuta, amigo meu, Renan. Renan, fala um pouquinho do seu trabalho pra galera, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui. Até que veio de uma forma inesperada, né? Através do Instagram. Cara de pau. Bem legal. E eu sou fisioterapeuta, me formei em 2016. Me formei pela Universidade de São Paulo, fiz especialização em esporte e exercício no HC, lá na Universidade de São Paulo também. E agora estou fazendo aprimoramento na Unifesp, no SET. Maravilhoso lá, né, Renan? Você sai... É demais. Você é de lá, né? Eu sou de lá. Passei por lá um tempo. Certo. Galera, fica com a gente na live, manda pergunta, tá bom? Aproveita aí que o Renan tá aqui, cheio de experiência, cheio de novidade, de coisa nova aí que chega no mercado e que a galera tá estudando, tudo que é de mais novo, então aproveita. Então, pra gente começar a nossa live, Renan, eu acho que o mais importante, antes da gente falar de qualquer outra coisa, é falar da importância da avaliação. Porque, assim, não, é igual eu sempre falo pra galera, às vezes as pessoas perguntam, Fran, o que eu faço com isso? Não dá pra você consegue até orientar, mas você não consegue reabilitar ninguém à distância, eu não consigo. Eu tenho que ver, tenho que pegar, a gente tem que conversar, você tem que avaliar, não tem jeito, galera. Então, não adianta. Uma informação, uma orientação, eu acho que dá certo. Agora, você reabilitar à distância, isso não rola. Acontece isso com você, das pessoas perguntar e falar, Renan, faz tal coisa. Tem isso com você também ou é só com a gente mais louco? Muito, bastante, principalmente na família, né? Família... Nossa, verdade. Você passa um final de semana com o pessoal já vem perguntando tudo. Você ia tomar uma cerveja, a pessoa vem que tô com dor aqui. Não, gente, tô brincando. Pode vir que a gente vai ajudar sim. A gente faz com muita alegria, a gente gosta muito do que a gente faz, né? Então, com certeza a avaliação é o cargo-chefe de qualquer tratamento. É o ponto inicial para a gente achar a causa do problema e ser certeiro. Acho que essa é a principal diferença de muitas fisioterapias entre o limiar bom e o limiar que fisioterapia não funciona. Isso é triste quando a gente escuta, né? Fico chateada. Porque é a base de tudo. Se a gente sabe bem avaliar e entender o que está acontecendo com aquela pessoa, com certeza a condução do tratamento vai ser a parte mais fácil. Então eu diria que a avaliação é a parte mais, entre aspas, desafiadora. É uma investigação. É a parte onde você vai buscar a causa da raiz daquele problema. Então, com certeza, é a parte mais gostosa de fazer e o tratamento sai fácil quando esse primeiro contato é feito de uma forma eficiente. Sim, gente, é isso mesmo que ele falou. E assim, nós, profissionais do movimento, que é o fisioterapeuta e o educador físico, trabalham lado a lado, colado. Eu acho que a gente está muito integrado, tem que se ajudar. É isso aí, o trabalho de cada um é importante. A gente tem uns educadores físicos aqui na cidade, Renan, que são muito bons, referência assim, em tratamento para mim, reabilitação. Eles sabem disso, eu canso de falar para eles. Então, assim, não tem como você reabilitar sem fazer uma boa avaliação. Isso que você falou uma palavra que eu acho que é a chave de tudo. Causa raiz. Porque, assim, nem sempre onde dói... Sim. Fala um pouquinho disso, assim, pra galera, pra eles tentarem entender. Pode falar da maneira mais simples, pro pessoal de casa compreender. Certo. Então, como a gente estava falando, na avaliação a gente acha a causa raiz do problema. Nem sempre a causa raiz está relacionada com a estrutura que algum exame de imagem deu como problema e tudo mais. Por exemplo, hérnia de disco. Muita gente vai no médico, acha a hérnia no exame e já chega falando, tenho hérnia. Certo? Aí já vem triste, quase chorando, gente. Sim. Calma, relaxa. Hérnia é um achado, nem sempre ele vai estar relacionado com a queixa, assim como várias outros achados no exame de imagem, que não necessariamente ele vai refletir naquilo que a gente está levando como problema. Então, às vezes você pode ter uma dor no ombro, o problema está no pé, por exemplo. Então, aí já começa a fugir um pouco do que a gente chama de uma avaliação, uma fisioterapia mais tradicional. Então,
mais tradicional, antigamente, né, a gente ficava muito tempo só no tecido, fazendo analgesia, melhorando a Dependente dor. de aparelho. Muito dependente de aparelho, dependente de exame de imagem. Dependente até do médico, tá? Eu acho que o trabalho do médico, Renan, é incrível. Eu acho que tem que ter o diagnóstico, sim, é importante. Tem que ter, maravilhoso. Eu conheço médicos incríveis. O Dr. João veio aqui, ortopedista aqui. Eu acho ele maravilhoso, especialista em joelho. E assim, não dá pra descartar. O diagnóstico tem que ter. O diagnóstico médico, sim. Até pra você dar sequência. Mas saibam vocês que o fisioterapeuta é um profissional de contato direto. Você pode chegar até nós, nos procurar, sem precisar que o médico te encaminhe. Então, acho que isso tem que ficar claro, né? O que a gente tenta pregar, essa independência que nós temos, porque nós reabilitamos. Então, acho que tem que ter esse acesso, tem que ter essa consciência, viu? Mas acho que você falou tudo, Renan, acho que é isso mesmo. Procurar a causa raiz do problema, entender o que está acontecendo, qual é a disfunção, o que não está funcionando, como que eu sei, como que eu vou abordar, porque o corpo ele tem uma hierarquia, a gente tem que respeitar. E, às vezes, você na avaliação ali, tanto estática quanto dinâmica, porque se você não faz a dinâmica, você não consegue saber, porque às vezes dói no movimento, não dói parado. Então, você tem que entender isso e poder buscar, procurar e reajustar. Então, eu enxergo dessa maneira. Você vê assim também? Com certeza. Você falou tudo. Médico é totalmente importante, ainda mais, eu vou falar um pouco da minha área, medicina esportiva. Existe todo um trabalho multidisciplinar por trás, médico do esporte, fisioterapeuta, nutricionista, treinador, psicólogo, tem que estar todo mundo integrado para o bem-estar do atleta. Então, é totalmente importante ter essa sinergia entre a equipe, né? E entender onde cada um atua, respeitar. E eu acho que se você cuida de um atleta, mesmo que ele não seja de alto rendimento, seja um atleta amador, não importa, atleta é atleta, galera. Então, assim, claro que o de alto rendimento, ele é mais punk, né? E outra coisa, tem muita gente em cima, não pode machucar, que é tempo. Quando que vai sarar? Como se a gente pudesse falar isso. A gente tem alguns protocolos, tem uma média, mas cada corpo é um corpo, não dá pra seguir desse jeito. Não dá pra falar assim, peraí, deixa eu fechar o olho. Renan, 10 de agosto você vai estar curado, pode levantar e sair correndo. Gente, isso não existe. Então, tem que dar tempo, né? Claro que a fisiologia é a mesma, só que a gente tem que respeitar cada organismo. Quando ele sofre influência do meio externo, meio ambiente, isso muda toda a rota. Então, saibam que isso traz diferença no tratamento e a maneira que você aborda. Exatamente. Não é verdade? Principalmente tendo essa ideia que é uma equipe multiprofissional por trás. É ideal a gente ter uma avaliação boa justamente para, por exemplo, Sim. nem tudo a fisioterapia vai tratar. Então, você, pela avaliação, você consegue até encaminhar um paciente para o determinado profissional que vai tratar aquele problema. Então, dou um exemplo aqui bem que é comum. Um atleta que tinha dor, eu atendi há um tempo, ele tinha dor para trabalhar e tinha dor na cervical. Certo. A conduta ali, depois de uma avaliação bem feita, foi encaminhá-lo para um oculista. Para um oftalmologista, desculpa. Porque ele trabalhava sempre tentando buscar a tela e ficava sempre com a cervical tensionada. Então, só de corrigir, eu aumentei as letras do computador, foi essa avaliação, e a pessoa conseguiu alinhar sem dor. A ideia é essa, é você identificar qual que é a causa raiz, nesse caso, oftalmo, que era o profissional indicado para resolver esse problema, foi lá, não sentiu mais dor. Então tirou o problema, tirou a causa, o corpo ele entende. Então entendam, a função do fisioterapeuta é tirar todos esses bloqueios e deixar com que o corpo ache sua autocura, porque ele tem esse poder. Então, quem somos nós, né? A gente vai lá e ajuda, fala, corpo, é por aqui que você vai. E ele também fala com a gente, tá? Olha para esse lado aqui que eu tô sofrendo. É desse jeito. Então, ter essa sensibilidade para poder entender, por isso que a avaliação é tão incrível. Renan, isso que você falou é importantíssimo. Então, assim, com base nisso, quando a gente já sabe como funciona a avaliação, a partir desse momento, não adianta fazer uma avaliação de 10, 15 minutos. Eu sei que o tempo não determina a qualidade, mas você ser certeiro e conseguir compreender tudo que a gente acabou de falar. Mas, assim, como a gente consegue reabilitar a partir de correção, corrigindo os exercícios e o próprio movimento mesmo, que uma coisa é exercício, outra coisa é movimento. Então, como que a gente consegue fazer essa primeira abordagem? Quando você já tem a avaliação já desenrolada, já desenvolvida? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nosso corpo ele é feito para cumprir tarefa. Então, por exemplo, o sistema nervoso determina
o que ele tiver, ele vai usar o que ele tem de repertório para tentar fazer você cumprir Ajustar. determinada tarefa. Então, por exemplo, você é um corredor. Você tem dor para correr. Então, a ideia é você entender o que na corrida está te machucando. Então, através de uma avaliação ao vivo. Vamos. Tá certo? Tá certo. Você avalia, por exemplo, a mecânica da corrida daquele atleta e entende o que nela está te machucando. Então a ideia é sair um pouco da patologia, do âmbito do tecido machucado, tirar um pouco a lupa do local machucado e entender o contexto do corpo inteiro. Eu acho que a partir daí começa a dar muita controvérsia em artigos, porque poucos abordam todo o corpo. Eles vão olhar para o calçado, para o pé, para o joelho, para o quadril, mas eles não vão entender o contexto, por que está ocasionando determinada disfunção naquele determinado lugar. Então acho que a partir do momento que você entende o que no movimento está te machucando, você consegue conduzir o tratamento de uma forma mais certeira, eficiente. Maravilha, é isso mesmo. E assim, a gente vê que... Eu já falei aqui de corrida uma outra vez, sempre falo um pouco, dou umas orientações, nunca fiz um programa só disso, mas a gente sempre fala, vamos fazer até uma live disso, sobre o assunto, que tem muita coisa para ser discutida, né? Então a gente não consegue falar tudo de uma vez, mas a gente consegue, às vezes, reabilitar uma pessoa, tá com dor na cervical, você vai olhar, você corrige o pé. Ou então, tá com dor no pé, você vai lá e corrige a cervical. Então, não adianta segmentar a pessoa. Nós não somos um pedaço, nós somos interligados. Tem dia que o paciente chega, não sei se você também é assim, Renan, chega e fala, não estou muito bem hoje, aconteceu tal coisa. Isso tudo influencia. Gente, se a pessoa somatiza, já muda a rota, ela já tem outro padrão, ela já muda tudo. Não dá para separar, entenda isso. Então, essa abordagem ela tem que existir. Eu falo que a osteopatia, ela completa muito o que eu acredito. Eu sou uma profissional em constante formação, me considero assim. Eu acho que tem que ser assim, para a gente poder ter a humildade de saber as nossas fraquezas e o que buscar para melhorar, porque o nosso foco é o paciente. Se ele melhora, para mim não tem presente melhor. Então, a osteopatia, ela fala muito disso, que o corpo, ela tem autocura, então como eu te disse no início, que a gente estava conversando, que a gente vai lá tirar os bloqueios, né, ajustar tudo, resolver a disfunção, para que ele possa conseguir achar o caminho da cura. Porque ele vai sarar. Nós somos instrumentos. Exatamente. Meros instrumentos da saúde maravilhosa, mas que nós somos assim. E também a lei da artéria. Então, se os fluidos não estão ali funcionando direito, indo sangue para aquele tecido, retorno venoso, ok? Também vai dar problema. As vísceras estão ligadas, os ramos saem da coluna, a gente sabe que está tudo ajustado. Então, a gente sabe que o tecido miofascial hoje é muito discutido e tal, e a gente sabe o poder, ele é incrível. Então, assim, se ele também não estiver respondendo do jeito que tem que estar, vai dar problema também. Não é verdade? E assim, a estrutura governa a função, que é o textinho lá que a gente colocou na chamada. Porque se a estrutura não está ok, a função também não vai estar. Concorda? Concordo totalmente. Você mencionou a osteopatia. Eu gosto sempre de falar que a fisioterapia tem vários instrumentos, segmentos. Isso. Tem o Pilates, às vezes o médico já te encaminha para algo que ele acredita, ou que ele tem como referência. Então, o Pilates, osteopatia, quiropraxia, acupuntura, enfim. Isso, ao meu ver, são instrumentos. Você consegue utilizar o que for cabível, o que você tiver de experiência, o que tiver de base científica adequada para você conseguir colocar naquele caso. Então, tem várias... O médico pode falar 1000 coisas, ou pelo menos te encaminhar para um determinado momento, mas talvez não seja aquilo que você precise naquele momento. Então, o fisioterapeuta tendo o seu repertório, ele consegue atuar, independente do que ele for usar. Ósteo também, bastante usada, mas, ao meu ver, um instrumento como várias outras... Sim, isso que você falou é incrível. Acho que é importantíssimo, Renan. Eu acho assim, que não existe técnica ruim. É porque a osteopatia já é uma filosofia de vida, né? Exatamente. Mas assim, não existe técnica ruim. Existe o que é melhor naquele momento, o recurso que você tem para a pessoa que você vai usar, o paciente, e o que você tem naquele momento. E o que serve para ele. Porque, às vezes, ele responde naquele tratamento. No outro, não. Então, não existe técnica ruim. Existe técnica mal utilizada por pessoa que não domina.
E aí não Exato. vai ter resposta. E pro paciente que aceita, né? Porque eu acho que começa aí. Então tem que aceitar para receber o tratamento. Você tem que pensar positivo. A gente sabe que tem influência. Se você não tá ali aberto para receber aquilo, para falar assim, cara, eu tô indo, eu vou dar tudo de mim, eu vou receber, eu vou aceitar, eu vou querer fazer um movimento, eu vou pensar. Meu, o negócio vai funcionar. Então, é bom demais quando se reabilita uma pessoa que ela quer ser tratada. É muito bom. Quando a pessoa ela vem já muito negativa, ou ela vem... ela tá meio desmotivada com as coisas que já viu, foi para aquelas fisioterapia que só fica dando choquinho sem parar. É complicado, né? Aí ela vem desmotivada mesmo. E a culpa não é tua e nem dela. É do que ela viveu. Antes da gente dar sequência aqui na próxima questão, vamos dar oi aqui pra galera que tá na live. Opa! Nívia, Gilmar, um beijo. Maurício. Quer convidar o Renan? Tá bom, Maurício, depois a gente conversa com ele pra ver. Vamos. Wagner, Fernanda Palma, Rafael Consolo, Consolo, meu amigo, lá da USP. Tiago da Paixão Ramos, beijo, grande beijo pra você. Tiago Alves, é isso aí, galera. Obrigado por participar da live. Aproveita aqui o Renan pra tirar dúvida de vocês, viu? Suga ele aqui que ele tá disposto. Ele tá todo cheio de energia. Trabalhou o dia inteiro, mas ele está ótimo. Ele está pronto sempre. Fiz assim, ligou, a gente tem que ir. E aí, uma coisa importante também que a gente tem que falar, Renan, é das compensações. Então, por conta que você tem ali uma lesão e aí você não conseguiu resolver o problema raiz que a gente falou no início, você começa a compensar. E aí a gente começa a olhar muito para a compensação ao invés do que está causando. Concorda? Total. Então essa que é a ideia. Você avaliar bem para você conseguir achar a causa raiz do problema e não sair atirando para todo lado. Então, às vezes, a pessoa está com uma dor no ombro, sempre que o problema está no tronco. Você vai lá e mexe só no ombro, por exemplo. Então, isso é colocar lupa. Você não está identificando de onde que vem essa dor no ombro. Então, por exemplo, tendinopatias, que muita gente tem, tendinites, né? A pessoa vai lá, talvez querendo uma resolução para aquele ombro apenas, sendo que às vezes não está lá o problema. Então, o problema está num ajuste que ele faz, uma compensação que ele faz com o ombro para conseguir atingir o objetivo que ele está querendo. Comportamentos, Pode ser também. E aí, essa é a ideia da reeducação do movimento. Você vê aquele movimento que está gerando a queixa e você consegue, com base em controle motor mesmo, em reeducando estruturas vindas de todo o sistema nervoso, você consegue construir um novo padrão de movimento e assim tirar aquele movimento que era lesivo. Então essa é a ideia da reeducação do movimento. Maravilhoso. E assim, o que é mais legal que a gente tem que falar também é que assim, fisioterapeuta que sabe de anatomia e sabe de controle do movimento, controle neural que você falou, gente, as outras técnicas elas vão cair. Falo isso sempre. Incrível, assim, na nossa mão, vai ser só mais um recurso. Exatamente. Mas se você manja disso, se você tiver a base bem feita, você vai saber fazer. De tudo que você teve no primeiro ano de faculdade, você consegue dar conta, pelo menos consegue ter o raciocínio clínico de tudo que pode acontecer, ou de tudo que está acontecendo. Verdade. E assim, o que também a gente tem que falar bastante é que, além do fisioterapeuta ser um profissional de contato direto, nós temos muita autonomia e a gente está num momento agora que está se dando mais oportunidade para se falar. A gente sabe que existe a fisiologia, né, que ela consegue avaliar, ela consegue ver se o atleta tem possibilidade de machucar, consegue segurar ele mais. Então, nós estamos sendo vistos, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade, amigos fisioterapeutas, colegas de profissão linda, que eu tenho tanto orgulho de trabalhar, mas que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e fazer, né? Não é ninguém ser melhor que ninguém, a gente tem que se unir. Assim como educador físico. Eu dou muito valor na profissão de educador físico, porque eu acho incrível. Quando eu tenho um paciente lá no consultório e, tipo, já tá na reta final do tratamento que eu quero fazer a transição, eu sempre indico, né? E eu acho que tem que ter esse acompanhamento ali no início. Porque o que acontece com a pessoa? A gente tem que tomar cuidado também, o momento certo de voltar pro esporte. Se você errar aí, é complicado, porque daí a chance de ter relesão aumenta, então tem toda uma historinha. Se você não dá mãozinha pro educador físico e conversa e bate um bate-papo, talvez você não vai ter tanto sucesso assim. Então as profissões estão inteiramente ligadas e a gente tem que se unir. Esse é o propósito também, Renan. Essa questão é bem importante. Retorno ao esporte, isso já vai trazer uma certa discussão bastante forte, talvez aqui. Nem sempre
o que a gente ouve de afastamento, a gente que reeduca movimento costuma afastar sempre a pessoa do esporte. Por quê? A pessoa tem um movimento, dor para jogar a bola. Então ela tem dor especificamente ali para chutar. Certo. A gente, em vez de afastar, deixar o tecido cicatrizar, o tecido vai cicatrizando conforme a função vai melhorando. Então, você reeduca esse movimento do chute, torna ele menos lesivo, e a gente precisa do atleta jogando, nem que seja apenas com educativos do movimento do chute, para ele ir retornando gradativamente aos campos. Exato. Isso. Então, a ideia de não afastar tanto quanto o pessoal fala, pensando em lesões por sobrecargas mesmo, é um pouco... A gente precisa que o atleta nos dê esse retorno. Então é algo um pouco mais, que envolve um pouco mais de conversa aí com a comunidade científica, por isso que até uma certa resistência com base em reeducar o movimento. Então ainda tem uma longa trajetória aí, mas já está mudando, já está saindo um pouco da patologia e indo um pouquinho mais para a funcionalidade. Fisioterapia é função, a gente tem que olhar para a funcionalidade ao invés de só para olhar para tecido, ficar com lupa em determinada região. Isso que você falou é muito legal, reabilitar na função e assim, educativos. Eu acho que é legal quando a gente faz a reabilitação e quando a gente trata pensando no movimento que a pessoa vai usar naquela função. Se ele é jogador, eu vou fazer aquecimentos, vou fazer educativos, que ele vai usar aquele movimento. Não tem como eu passar um polichinelo para um cara que não vai usar, cara. Que hora da corrida ou que hora do futebol ele vai ficar fazendo polichinelo? Ele não faz. Exatamente. Então não faz sentido, entende? Tem que fazer, você tem que treinar o gesto que vai ser utilizado, concorda? Isso, você vai construindo um novo padrão de movimento, o sistema nervoso vai adequando isso, e ele vai aprendendo que tem um movimento mais fácil energeticamente falando, menos lesivo e que ele vai conseguir aplicar facilmente com a reabilitação. Sim, eu acho que é isso mesmo, Renan. Eu acho que você amarrou bem esse tema. Eu acho que esse é o caminho. A gente está aí, galera. Mesmo que depois vocês não participaram aqui da live, não quiseram perguntar, mas a gente agradece a participação de vocês. Pode chamar também. O Renan é super acessível, tá? Você chamar ele no Instagram, ele vai responder para você. Aconteceu comigo, então vai acontecer com você também. Então, pode perguntar para mim também. Se eu puder responder, com certeza eu vou na maior boa vontade do mundo. Renan, fala para mim o que você espera assim, do futuro da físio. Pergunta de maldita nessa pergunta, mas pode falar do seu coração, não precisa ficar formulando nada bonito, não. Eu espero que de coração que o pessoal comece a olhar um pouco mais a causa do problema. É muito ainda preso. Essa parte, né? Fica procurando. Muito. É por conta da cultura, dos tratamentos mais antigos, Renan. Eu acredito que seja isso, a dificuldade de falar e de procurando palavra para não falar. Para não magoar ninguém. Mas assim, o pensamento é outro, galera. Eu acho que a gente tem que se abrir para as novas coisas. E também. Cuidado também com esse monte de técnica aí que às vezes não funciona. É isso que eu queria chegar. Entendeu? Toma cuidado com o tipo de fisioterapia que você está fazendo. Essa ideia de fisioterapia não funciona. Ela é muito falada, mas quando você não está fazendo o tratamento baseado na causa raiz. Correto. Então, às vezes você fica bem alguns dias e tem que voltar pro físio. Ou seja, não foi eficaz. Naquele momento serviu para apagar incêndio, mas a gente não sabe de onde veio esse incêndio. Então essa é a boa fisioterapia. Aqui olha para a causa raiz do problema. Só para citar um pouco sobre isso, essa ideia de reeducação do movimento é muito bem estudada lá no HC, no Hospital das Clínicas. É de lá que o pessoal fala bastante, tem até cursos de especialização. O nome é Reeducação Funcional da Postura e do Movimento, que não é uma técnica, é um jeito de olhar e falar, vamos achar a causa raiz desse problema. Na verdade, é o que a gente deveria sempre ver, só que como a gente fica vítima da rotina e das técnicas novas, achando um monte de coisa mirabolante, esquece do que funciona de verdade. Exato. Na verdade, acho que esse é o caminho. Exatamente. Só para mencionar que lá no HC, que tem uma linha de pesquisa forte nesse sentido, tem especializações em todas as áreas baseadas em movimento. Uroginecologia, esporte, músculo esquelético, ortopedia.
Então, o próprio curso é chamado de Reeducação Funcional da Postura e do Movimento, tem essa especialização. Então, vale a pena conferir, é bem interessante, é algo novo. Eu diria que para muita gente é algo mais difícil de processar, de entender, de abordar. E é isso, acho que a ideia o meu futuro ideal da fisioterapia é que isso seja um pouco mais difundido. Sim. E começa a ser olhado um pouco mais com carinho, a funcionalidade ao invés só da patologia. Sim, Renan, eu acho que isso é incrível, é isso mesmo que você falou. E assim, eu não sei você, mas eu tive muita sorte de ter professores incríveis, comprometidos, que pensa desse jeito, acredita desse jeito, vive o que acredita, pratica o que acredita, não fica só falando bonito e coisa mirabolante. Sem dúvida. E atua, né? Então eu acho que eu tive muita sorte de pessoas que passaram assim. É por isso que a gente vem colhendo, né, todos os frutos e o retorno que a profissão nos dá. Eu queria mandar um beijo aqui. A Fernanda tumultuou aqui. Fernanda, já vou falar essa pergunta. O Thiago tá dando parabéns. Obrigada, Thiago. Tudo de bom pra você. O Thiago Alves, outro Thiago, tá perguntando: um atleta corredor quando tem uma lesão muscular. Thiago, a gente vai fazer um programa só para falar de lesão muscular, tá bom? Mas obrigada pela sua pergunta. A Fernanda colocou aqui: infelizmente na faculdade não somos treinados com esse olhar, mas acredito que está mudando. É isso mesmo. Tá mudando. Beijo, Fernanda, sua linda. Mas é isso mesmo. Eu acho que é isso que você falou. Tá mudando, tá tirando um pouco a lupa daquele lugar. Exatamente. Tá tentando olhar mais global. Tem muita gente fazendo um trabalho legal. É que a gente também não consegue abordar todo mundo, mas o pensamento tem que ser mudado. E eu acho que tá no caminho. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá dando já. Vai dar certo. Renan, onde a gente pode te encontrar, seus contatos, onde você tá trabalhando atualmente, se a galera quiser te procurar depois? Certo. Eu tenho alguns lugares. Clínica Esfera, lá na Vila Mariana, em São Paulo. É um pouco mais longe. Não, mas quem quer vai, gente. A pessoa que não precisa, ela vai. Pode acreditar, viu? Opa. Tô em 3 clínicas, na verdade, no momento. Eu tenho uma própria que eu abri para eventos esportivos, que chama Move For Fisioterapia Esportiva, em parceria com a Care Club. Lá em São Paulo também, que fica... Tem algumas unidades, né? A nossa sede é no Ibirapuera. Que também todos os profissionais de lá têm esse foco em reeducação de movimento. A Clínica Esfera, que fica em São Paulo também, próximo do Hospital São Paulo. Eu estou uma clínica que chama 2F Fisioterapia, bem nova, na verdade, que atende na Prime Run, que é uma assessoria de corrida perto da USP, da Universidade de São Paulo. E a mais perto daqui é a Alphaville, que eu atendo lá também, que chama Moving Care. Que também, todas essas focadas, como eu puxo muito essa linha lá também, todas essas clínicas focadas em reeducação do movimento, mas lógico, a principal questão é olhar a causa raiz. Todos esses lugares têm esse cuidado e tem essa ideia bem firme na cabeça. Sim. Seu Instagram? Instagram, @Renan Calori. Simples. CALORI. Facinho, a gente deixa depois na página. Galera, eu queria agradecer você, Renan, pela gentileza, disponibilidade, né? A pessoa acessível, disposto a dividir aqui um pouquinho do que ele tem. Porque conhecimento guardado não adianta nada, viu, gente? Tá guardando? Guarda pra você. Então vai morrer, vai embora e ninguém vai saber de nada. Então bota pra fora. Fala mesmo, acho que esse é o objetivo. Eu acho que o principal objetivo do programa do Saúde em Foco, do programa, é levar informação, é esclarecer as pessoas, é levantar questionamentos e não deixar ser enganado. Eu acho que eu gosto quando o paciente sabe o que está fazendo com ele pergunta, eu adoro. Porque eu estudo dando a aula, sempre explicar. É maravilhoso. Então chega com sangue nos olhos, é isso aí. Agradecer você por toda a gentileza, viu, Renan? Agradecer vocês de casa, pessoal, por estar assistindo, por ter participado aqui da live com a gente, por ter mandado as perguntas. Então eu fico bem feliz. E é isso aí. Você quer deixar um recadinho? Queria agradecer primeiro a vocês do Top TV On. Muito legal esse projeto, muito legal a iniciativa de levar a ideia da saúde e de vários outros temas para o pessoal de casa. E é bem gostoso aqui, eu gostei muito. Clima bom, né? Clima bem gostoso, pessoal muito receptivo, então obrigado por tudo. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo, obrigado por assistir. E vamos para as próximas aí, que tem muita coisa para ser mostrada.
Certo, galera. Fique agora aí, depois com o programa do esporte dos meninos, que é muito legal a sequência do nosso. Eu quero desejar para vocês uma boa noite, tudo de bom, e agradecer por nos deixar entrar na casa de vocês, tá bom? Mandem sugestões de temas também que vocês querem escutar, que a gente desenvolva. A gente já falou de primeiros socorros, vamos trazer um nutricionista aqui, a gente vai falar de tudo, tá bom? Tem tema aí pra gente falar um ano sem repetir, de tanta coisa boa que tem que ser falada pro povo que sofre por falta de informação. Então a gente tem que falar mesmo. Quem não deve, não teme, tem que falar e tem que botar tudo pra fora. Não é verdade, Renan? Claro, sem dúvida. É isso aí. Gente, um beijo, uma boa noite pra vocês, até mais.